Amado em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Alegria e satisfação em poder chegar ao teu lar com mais esta celebração da paróquia de Rio São João, paróquia que congrega 7 comunidades, mais um ponto de pregação. Uma alegria em poder falar com você, querido membro, também a você que neste momento começa a compartilhar e a ter o teu tempo para com esta palavra. Damos início a esta celebração em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a você eu quero saudar com palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Os versículos 22 seguintes nos contam e nos trazem um relato de que Jesus ele pede que os discípulos atravessem o mar e ele se retira então para orar. Em certa altura da madrugada ele vai ter com os discípulos. E este relato nos conta que Jesus ele caminha sobre as águas. E diante deste caminhar de Jesus sobre as águas, os discípulos ficam aterrados, diz a Bíblia, ficam com medo. E eis que Pedro toma a frente. E Pedro então, ele tem um diálogo com Jesus. A Bíblia, ela nos diz assim: mas Jesus imediatamente disse a eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Se és tu, Senhor, faça com que eu vá até onde estás. Esta é a indagação de Pedro, ao que Jesus diz: vem. Ao que Pedro corajosamente começa a caminhar sobre as águas, porque o seu olhar está em Jesus. Agora, perceba, quando Pedro começa a observar as circunstâncias, ele submerge, ele afunda. Amado em Cristo, eu e você passamos por uma grande crise e eu quero convidar você hoje nessa celebração a olhar para Jesus, a olhar para Deus, a poder perceber, sim, quais são as circunstâncias e o que está acontecendo, sim, mas o olhar do cristão deve estar além. O olhar do cristão quer estar em Cristo. Que Deus, mediante a oração, mediante o louvor e mediante a palavra, abençoe o teu lar, abençoe a tua vida. E que eu e você possamos sim caminhar até Jesus, com os olhos fitos em Jesus. E que nós possamos sim alcançar, que nós possamos sim superar toda e qualquer adversidade, como esta que estamos passando. É possível quando eu e você confiamos no Mestre. Quando eu e você não tiramos os olhos da fé do Mestre. Amém? Vamos orar como você está. Pai querido, no nome de Jesus, ajuda-nos e dá, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance neste dia de hoje, de tal maneira que possamos ter o nosso coração aquietado, que possamos, Senhor, mesmo diante das tempestades, diante as circunstâncias adversas da vida, jamais tirar os olhos de Ti. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos pelas dádivas, Te louvamos e Te agradecemos por esta oportunidade de celebrarmos. Acolhe, Senhor, o nosso canto, responda às nossas orações conforme a Tua soberana vontade. E dá, Senhor, que a Tua palavra nos alimente espiritualmente. Que possamos, como Pedro, ter os olhos fitos em Jesus. Que possamos, além das circunstâncias adversas, continuar olhando para Jesus. Senhor nosso Deus, abençoe cada vida, cada lar. É o que eu clamo no nome precioso de Jesus. Amém. Ouçamos nosso primeiro louvor e que através deste canto também Deus esteja abençoando o teu lar. Toda honra e toda glória seja dada, toda adoração ao nosso Deus. Amém?
Amado em Cristo, nós precisamos diariamente reconhecer de que aquilo que somos e aquilo que temos vem de Deus. Ao nosso coração é necessário haver gratidão. E é possível. Uma vez que você comece a olhar a tua vida e as circunstâncias que te cercam, você vai perceber quão bom tem sido o nosso Deus. Nesse sentido, eu quero ler para você os Salmos, capítulo 18, versículos 1 seguintes. Veja o que a Bíblia diz. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. E ainda o salmista diz assim no versículo 6, na minha angústia invoquei ao Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. E Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou os seus ouvidos. Faça do Senhor a tua força, faça do Senhor a tua rocha, faça do Senhor o teu libertador, faça do Senhor o teu refúgio, faça do Senhor a tua salvação, digno de ser louvado, adorado. Este Deus, quando o seu amado louva, quando o seu amado agradece, quando o seu amado clama, quando o seu amado invoca, Ele ouve o grito de socorro do seu filho e da sua filha, do seu templo, da sua habitação. Ele atenta para os seus queridos. Que o teu coração seja um coração grato por aquilo que Deus já fez. Que o teu coração seja um coração agradecido por tudo aquilo que Deus colocou à sua mesa, à sua vida, à sua família. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, pois Tu és nosso refúgio, Tu és nossa fortaleza, Tu és o Deus da nossa salvação, um Deus que ouve o nosso grito de socorro. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelas dádivas. Tu és Deus provedor, por isso, muito obrigado. Obrigado por não deixar faltar nada, Senhor, ao nosso lar. Obrigado, Senhor, por nos conceder em graça e misericórdia muito mais do que de fato pedimos ou até mesmo merecemos. Senhor, louvado seja o Teu nome. Nós, com o coração agradecido, Senhor, louvamos a Ti e te agradecemos. E o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém.
Amado em Cristo, quando nós lidamos com a palavra de Deus, uma das coisas que também precisamos reconhecer, além de sermos gratos por tudo que Deus já fez, é o nosso pecado. Deus é santo, nós não somos. Nós somos limitados, nós erramos o alvo, nós não cumprimos com a lei do Senhor, com a lei perfeita. Nós muitas vezes pegamos outros caminhos, nós tomamos decisões e não consultamos a Deus. Deus, no entanto, nos convida ao arrependimento, Deus nos convida a diante dele clamar por perdão, por graça, por misericórdia. Veja o que diz o Salmos capítulo 51, versículo 1 seguintes. Aqui Davi se coloca diante de Deus, Davi dobra os seus joelhos diante de Deus e em profundo arrependimento. Veja o que ele registra. A Bíblia diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E veja o que Davi pede a Deus: não me expulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Não te apartes de mim por causa do meu pecado. Ele é santo, nós não somos. Eu e você precisamos a cada dia nos arrepender. Porque o pecado, como dizia Lutero, é como que nós homens que diariamente precisamos fazer a barba. Hoje está tudo perfeito, tudo lindo, tudo limpo, mas amanhã e depois de amanhã nós precisamos novamente assim aparar, porque quanto mais nós deixamos, mais aparece. Assim é o pecado, a necessidade de arrependimento diário. E diante da palavra de Deus, nós queremos, como Davi, clamar que o Senhor não se afaste de nós e nem tire de nós seu Santo Espírito, mas que em Jesus possa continuar a nos perdoar. E Ele perdoa o pecador arrependido. Quero convidar você a orar nesse momento e juntos nós queremos clamar o perdão e a misericórdia de Deus aos nossos pecados. Curva a tua face, fecha os teus olhos. Senhor, nós pecamos contra Ti, nós transgredimos os Teus mandamentos, nós não somos perfeitos. Tu és Deus santo, santo, santo. E nós, Senhor, não consultamos a Ti quando precisamos tomar decisões, nós seguimos nossos próprios passos, seguimos nosso próprio caminho. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós nos achegamos a Ti e o fazemos pelo sangue de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, pela cruz do Mestre, que morreu pelos nossos pecados. Senhor, não Te afastas de nós, mas purifica-nos, perdoa-nos, lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro, lava-nos, Senhor, com o sangue de Cristo vertido na cruz, dá que sejamos mais alvos do que a neve, como disse aqui o salmista. Senhor nosso Deus, dá que perdoados possamos também perdoar, dá que reconciliados contigo possamos buscar a reconciliação. Senhor, dá paz de espírito, concede a nós a certeza do perdão dos pecados e assim também a certeza da vida eterna. Nós clamamos a Ti, Senhor, por graça e misericórdia, o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Deus, ao pecador arrependido, concede graça, misericórdia. Creia você no seu coração de que se você clama no nome de Jesus o perdão dos pecados, Deus perdoa. Diz a Bíblia, Ele joga para trás de si os seus pecados e deles não lembra mais. Tendo paz com Deus, busque a paz com o irmão e a irmã. Reconciliado com Deus, busque a reconciliação. Perdoado por Deus, no nome de Jesus, perdoe. Que agraciado por Deus você possa viver em graça. Que diante da misericórdia de Deus você possa também viver e dispensar perdão e misericórdia. Que assim seja. Amém. Pra não pecar
Amado em Cristo, você é uma pessoa pessimista ou você é uma pessoa otimista? Você é alguém que vive focando no problema ou você é alguém que vive focando na solução do problema? Quem é você? Uma pessoa pessimista ou uma pessoa otimista? Alguém que vive focado no problema ou você é alguém que, diante da circunstância, foca na solução do problema? Nos conta uma história bem interessante de que uma empresa calçadista gostaria de começar a exportar calçados para a Índia e esta empresa calçadista mandou seus 2 melhores vendedores para fazer então uma pesquisa de campo. Eles deveriam ficar por uma semana na Índia então e perceber e averiguar a possibilidade então do sucesso da exportação então destes calçados para aquele país. E eles foram. Depois de 4, 5 dias caminhando entre o povo e vendo as circunstâncias, eis que o primeiro deles mandou um relatório para o chefe daquela empresa dizendo: cancelem toda a produção. E eis a razão. E ele disse naquele relatório dele no e-mail dizendo assim: aqui na Índia ninguém usa calçado. Cancelem toda a produção. Agora, um dia depois, o outro vendedor, diante também da sua pesquisa de campo, ele chega à conclusão e manda um e-mail para o chefe dizendo: tripliquem a produção. Eis a razão, ele diz no e-mail dele: aqui na Índia ninguém usa calçado. A circunstância era a mesma. A conclusão que aquelas duas pessoas chegaram foi diferente. Com quem você se assemelha? Cancelem a produção? Pessimismo? Não haverá venda porque ninguém usa calçado? Ou você é alguém otimista dizendo tripliquem a produção porque aqui ninguém usa calçado, aqui nós temos oportunidade? Você é alguém pessimista ou otimista? Você foca no problema ou você foca na solução do problema? A palavra de Deus quer nos ajudar nesse dia de hoje. E a palavra de Deus quer fazer com que você olhe para os teus problemas, para os teus gigantes, para a tua circunstância com otimismo, com coragem, com esperança e com fé. Curva a tua face, vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, dá clareza, dá discernimento quando agora queremos também ouvir e compartilhar a tua palavra. Dá, Senhor, que possamos, a partir desta tua palavra, confiar e crer. Que possamos, a partir desta tua palavra, ter a nossa vida focada na solução daquilo que circunda a nossa história, daquilo que experimentamos neste momento. Senhor, precisamos da tua direção, precisamos de uma palavra ao nosso coração. Conceda-nos. Dá que teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar a nossa mente e venha falar com cada um de nós. É o que clamamos no nome precioso de Jesus. Amém. Amado em Cristo, 12 homens e uma missão. Números capítulo 13 e também parte do capítulo 14 será o texto que vai nos ajudar e vai nos trazer à mente e também ao nosso coração a palavra de Deus que nesse dia de hoje quer nos ajudar a olhar a nossa vida pelo olhar de quem confia em Deus. A olhar a nossa vida não pelo olhar de pessoas pessimistas, mas a olhar a nossa vida a partir do olhar de pessoas que focam na solução do problema. Olhar a nossa vida pelo olhar de pessoas otimistas. Eis que o povo de Deus, nesse contexto, estava diante da terra que Deus havia prometido, a terra que manaria leite e mel, ou seja, uma terra abençoada e abençoadora. Uma terra onde aquele povo poderia viver em abundância. E diante desta terra, então, Deus dá a Moisés a incumbência e pede para que aquela terra seja espiada, seja vista. E assim, então, Moisés tem a incumbência de convocar 12 homens para espiar aquela terra. E eis, amados, que nós vamos encontrar em Números capítulo 13, versículos 1 e 2,
aquilo que Deus pediu a Moisés. Diz a Bíblia: envie homens para uma missão de reconhecimento da terra de Canaã que estou dando ao povo de Israel. Envie um homem de cada tribo dos seus antepassados, homens experientes e fiéis às suas tribos. E eis que desses 12 homens, eu creio que assim como eu, você vai lembrar apenas de 2 nomes. De 2 homens que foram confiantes, de 2 homens que foram fiéis, muito além daqueles outros 10 pessimistas. Eu leio todos, e aos teus olhos, você que, quem sabe, se familiariza com a Bíblia há mais tempo, vai poder lembrar desses 2 nomes. Os demais, eles foram esquecidos. Veja só, foram eles: Samua, Safate, Calebe, Igal, Josué, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Você lembra de quem aqui nesses 12 nomes? Calebe e Josué. Esses 12 homens cumpriram essa missão. E que missão foi esta? Veja o que diz a Bíblia: subam através do Neguebe e então entrem na região montanhosa. Observem toda a terra e vejam como ela é. Analisem o povo que vive lá. É forte ou é fraco? É numeroso ou é pequeno? Observem a terra. É agradável ou é ruim? Descrevam as cidades em que eles moram. Elas têm muros ou não são fortificadas? E analisem o solo. Vejam a terra. É fértil ou é inaproveitável? Vejam se há florestas na terra. E tentem trazer umas amostras dos produtos da terra. Estamos na estação das primeiras uvas. Números capítulo 13, agora os versículos 17 a 20. Observem, diz Moisés, aqueles 12 homens, observem a terra, observem o povo, observem as cidades, observem o solo e tragam uma amostra daquilo que essa terra produz naquele lugar. E veja, a missão ela é executada. Aqueles 12 homens se colocam então em direção ao lugar que eles deveriam observar. E vejam o que diz a Bíblia. Eles observaram a terra desde o deserto de Zim até Ruabe. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um único cacho de uvas e foram necessários 2 homens. Veja só, foram necessários 2 homens para carregá-los pendurados numa vara. Também colheram romãs e figos. Depois de 40 dias de reconhecimento da terra, eles voltaram para o seu povo. Números agora capítulo 3, versículos 21 a 25. Eles vão, cumprem a missão e retornam depois de 40 dias. A terra era boa, havia grande produção. 2 homens foram necessários para carregar um único cacho de uvas. E eles voltam com um relatório. 12 homens, uma missão, agora 12 homens e um relatório. E veja o relatório que esses homens trazem. Foi o seguinte: então contaram a história daquela viagem, contaram a história daquela expedição, que durante 40 dias foi executada. Fomos ver a terra como vocês mandaram. Que maravilha, disseram eles. De fato, manam leite e mel ali. Vejam só estes frutos. E eles mostram o fruto que foi trazido por 2 homens, sendo assim necessário, porque um não conseguia carregar. Era um solo produtivo, era uma terra abençoada. Agora, tem um porém, veja só. E aqui entra agora então a visão pessimista. Veja só, o único problema é que o povo que vive lá é cruel e suas cidades são enormes e bem fortificadas. A terra produz bem, há bons frutos, há boa colheita, há boa produção. Agora tem um problema: os homens que vivem lá são gigantes. As cidades onde eles vivem são fortificadas. Números capítulo 13, versículo 27 a 29. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe, o otimista, aquele que confiou em Deus, os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Vamos lá.
Eles são grandes, mas nós somos fortes. Agora, a voz de Caleb fora quase que vencida. Veja o que diz a Bíblia. Os outros, os pessimistas, os 10, eles disseram o seguinte: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte que nós. Interessante, amados, de que ao longo da história, aquilo que hoje acontece no Brasil e no mundo também já acontecia. Hoje nós estamos rodeados e tem se falado muito em fake news. No tempo de Caleb, no tempo de Moisés também já tinha. Veja o que a Bíblia registra. Assim, veja só, aqueles 10 vieram, contaram a história, disseram: sim, a terra é boa, nós temos boa produção, nós temos boa colheita, nós temos boa safra. Sim, é verdade, mas olha o que eles fazem agora. Eles mudam a história. E aqui nós temos uma das primeiras fake news da Bíblia. Aqueles mesmos homens dizem o seguinte: assim diz a Bíblia, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Mentiram. Eles disseram, diz a Bíblia, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus próprios moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Números capítulo 13, agora o versículo 31 a 33. A história muda. O foco daquelas pessoas continua sendo os gigantes. O foco de Caleb é outro. O foco de Caleb é Deus. E veja, a história segue. Vamos então, diz aqueles homens, juntamente com o povo, escolher outro líder e voltemos para o Egito. Diante desta palavra, Josué e Caleb, diz a Bíblia, eles se humilharam, eles se colocaram de joelhos, eles rasgaram as suas vestes em humilhação e eles disseram: a terra que fomos espionar é muito boa. É muito boa. Agora vejam o que eles dizem: se o Senhor nos ajudar. Se o Senhor nos ajudar. Eu e você precisamos ser um Josué e um Caleb da nossa geração. Se o Senhor nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que protegiam aquela nação. Portanto, não tenham medo. Você acha que adiantou? Veja o que diz o versículo 4 de Números capítulo 14 agora. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Você é alguém pessimista ou otimista? Você tem o espírito de Caleb? De confiança, de coragem, de visão, de fé, de perseverança? Ou o seu foco tem sido o problema? O foco daqueles líderes, 10 líderes, eram os gigantes. O foco de Caleb era Deus. Caleb era especialista em Deus. E ele disse: sim, nós vamos conseguir. Deus fala com Moisés e ele diz: toda esta multidão vai perecer no deserto. Eis o decreto de Deus. Todos, até os 20 anos, perecerão no deserto. Esta geração é incrédula. Essa geração não vai adentrar a terra que mana leite e mel. Agora, a história segue. Deus registra na Bíblia, no capítulo 14, versículo 24, mas, entre as milhares de pessoas, diz Deus, com o meu servo Caleb a história é outra. Com o meu servo Caleb a história é outra. Ele tem um espírito diferente e me segue com convicção. Eu o levarei para a terra que ele observou e seus filhos a herdarão. Caleb tinha um espírito diferente. Caleb era um homem de visão. Caleb era como aquele vendedor que disse: tripliquem a produção. Tripliquem a produção, porque nós vamos conseguir. O foco de Caleb era Deus. E diz a Bíblia,
Calebe e Josué adentraram a terra prometida com a sua família. E ainda diz a Bíblia, com as mesmas sandálias que saíram do Egito. Porque Deus não deixou de ser fiel com aqueles que confiaram nele. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus quer de você, um espírito como que o de Calebe, que conhece sim a circunstância, que sabe sim da dificuldade, que sabe sim dos gigantes que existem, mas que conseguem olhar além. Olham e focam na solução do problema. Como que nós carecemos de políticos em nossa nação com o espírito de Calebe. Como que nós carecemos de líderes da nossa comunidade, da nossa igreja com o espírito de Calebe. Que não brigam por causa do seu próprio bolso, que não tiram da mesa do pobre, que não tiram nos leitos de hospitais para encher o seu próprio bolso, mas que têm o seu foco na solução do problema, na solução desta pandemia e não naquilo que vai ser colocado na mesa. Como nós carecemos de uma nação de Calebes, de pessoas que sabem sim da sua circunstância diversa, mas que têm o seu olhar, que têm o seu foco, cujo coração está voltado para Deus. Quem é você? Você é um Calebe ou você se junta àquele povo que está murmurando, que está reclamando, que fica, quem sabe, pontuando as circunstâncias, que se tornou um especialista em enfermidade, que se tornou um especialista em morte, que se tornou um especialista em problemas? Calebe não diminuiu o tamanho dos gigantes, não, ele sabia quem os era, mas o seu foco era Deus. E Ele convida você, Ele convida a mim também nesse tempo de crise a olhar sim para os nossos gigantes, mas a vencê-los pelo poder do próprio Deus. Calebe era um homem de visão. Ele viu o gigante, mas não deixou de ver a solução além do gigante. Para os 10 pessimistas, a terra estava cheia de gigantes e os hebreus eram como gafanhoto diante deles. Calebe era um homem de fé, ele viu os gigantes, ele viu as dificuldades, mas ele estava seguro em Deus, porque ele conhecia o poder do Senhor. Ele lembrou daquilo que Deus foi para ele no passado, na caminhada até chegar à terra prometida. Ele sabia que o povo hebreu, comparado com os gigantes, era um gafanhoto, mas no coração de Calebe ele sabia que diante de Deus aqueles gigantes eram como que gafanhotos, eram pequenos diante do poder do grandioso Deus. Josué e Calebe eram homens de fé, eram homens de visão, eram homens com perseverança. O Senhor está com a gente, eles disseram. Ele fará com que entremos naquela terra, Ele nos dará aquela terra boa e rica. Josué era um homem de encorajamento, portanto, disse ele: não tenham medos, não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo daquela terra, nós vamos vencê-los com facilidade. Amados em Cristo, você tem o espírito de Calebe, a convicção de Calebe, a fé, a coragem, a visão, o encorajamento. Você é alguém pessimista ou otimista? Você é alguém que foca no problema ou na solução do problema? Calebe sabia quais eram os gigantes que ele precisaria enfrentar, mas além dos gigantes, Calebe sabia quem era o seu Deus. Quais são os gigantes que você precisa lutar? Quais são os teus gigantes que você precisa enfrentar? O estresse, a ansiedade, a depressão, a crise financeira, o alcoolismo, o tabagismo, a pornografia, as drogas, a falta de perdão, a amargura, o cultivo do ódio, do rancor, a crise que estamos vivendo, a enfermidade física, a enfermidade do coração. Quais são os teus gigantes? Eu quero convidar a você nesse dia de hoje a caminhar com a gente nos próximos domingos, nos próximos finais de semana. Nós daremos início hoje a uma série de mensagens intituladas Vencendo os Gigantes. E nós queremos olhar a palavra de Deus e com esse espírito de Calebe, poder sim conhecer quais são os nossos gigantes, em poder sim ter os detalhes de cada um deles, mas ter o nosso coração focado em Deus, na solução
naquele que pode derrotar, naquele que pode destruir, naquele que pode vencer. Vem com a gente e que você, juntamente com a gente, possa sim, pela força do Espírito Santo de Deus, ser um Caleb. Ser alguém com um espírito diferente daqueles que o cercam. Eu sei que você está cercado de muitas pessoas que já disseram: você não vai conseguir. Eu quero te convidar a vir com a gente e nos próximos cultos a caminhar com a gente e pela fé no nome precioso de Jesus, olhando firmemente para Cristo, como Pedro fez. No caminhar deixou de fazer, e você lembra o que aconteceu? Ele afundou, a prosseguir firmados pela fé, naquele que é a nossa força, naquele que é a nossa rocha, naquele que é o nosso esconderijo, naquele que é a nossa salvação. Saiba quais são os teus gigantes, mas vá além, com o espírito de Caleb, pela força do Espírito Santo de Deus. Há poder para vencer. Há poder para vencer. Com o espírito de Caleb, você poderá vencer todo e qualquer gigante. Seja um Caleb. Ore para que Deus lhe dê e lhe mantenha com a mesma atitude de Caleb. Os pessimistas e os incrédulos morreram no deserto. Não morra no deserto, duvidando. Mas nesse momento se coloque diante de Deus e ore para que você possa adentrar a terra prometida. Porque aqueles que duvidaram, aqueles que foram pessimistas, morreram no deserto. Caleb pôde viver, pôde usufruir da terra que ele havia espiado. Os otimistas e confiantes chegaram à terra prometida com as mesmas sandálias que saíram do cativeiro. Nós também chegaremos ao novo céu e à nova terra, no nome daquele que nos ajuda a termos uma visão, nos ajuda a confiarmos, nos ajuda a termos coragem, nos ajuda a perseverar. Com os olhos em Jesus, como Pedro, nós queremos caminhar no sobrenatural. Vem com a gente e vamos juntos nos próximos cultos aprender a vencer os nossos gigantes. Porque no nome de Jesus você é maior do que qualquer um deles, porque Cristo é maior do que todos eles. Nós diante deles podemos ser comparados a gafanhotos, mas eles diante de Jesus é que o são. Você é uma pessoa pessimista ou otimista? Queira ser um como Caleb. Queira ter o espírito nobre daquele que adentrou a terra prometida, que usufruiu das bênçãos que o aguardava, porque ele confiou, porque ele perseverou. Que Deus nos ajude e que juntos nós possamos vencer os nossos gigantes, que jamais serão maiores do que o nosso Deus, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, Pai querido. Diversas circunstâncias cercam a nossa vida, no entanto, nós cremos e confiamos que Tu és maior. Neste momento, Senhor, que Teu Espírito Santo nos capacite a termos o mesmo espírito que Caleb, que soube sim distinguir e conhecer as dificuldades e os seus gigantes, mas que olhou para Ti, confiou em Ti e perseverou em Ti. Assim também a nós, Senhor, venha visitar-nos com Teu Espírito Santo para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos animar à fé, para que possamos levantar a cada dia, Senhor, como vencedores em Cristo. Capacita-nos para tanto. Senhor nosso Deus, eu clamo por pessoas enfermas, eu clamo pelos profissionais da saúde que estão lidando nesse tempo de pandemia em hospitais, que estão doando da sua própria vida para salvar vidas. Clamo, Senhor, pelas autoridades em nosso mundo, clamo, Senhor, pelas autoridades em nosso país, dê a eles um espírito de Caleb, que olham para a necessidade do povo, que encorajam o povo e que hão de fazer esse povo a herdar a terra que mana leite e mel, terra de bênção.
Ajuda-nos, Senhor, a passar por esta pandemia. Ajuda-nos, Senhor, a passar por esta crise. Fortalece-nos, Senhor. Anima-nos, Senhor, a fé. Dá-nos coragem. Por Jesus, que a Ti nos ensinou a orar, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a tua vida, hoje e sempre. Amém.